Antes da mensagem, eu queria dar para os meus irmãos uma palavra breve que vem corroborar o tema que o pastor Sérgio vai iniciar nesta manhã. O tema é cristão ateu. Então, preste atenção. Eu estava explicando para uns irmãos outro dia e eles estavam achando interessante. Olha só, nós não somos deístas, nós somos teístas. Aí você diz, bom, mas nós não cremos em Deus, por que nós não somos deístas? Nós somos teístas. É pelo seguinte, é porque o caso aí, os sábios, né, os acadêmicos, resolveram, em vez de usar a língua portuguesa, usaram o grego. Então, no grego, a palavra Deus é theos. E aí ficou assim, chamam de deístas quem crê em Deus, porém, esse Deus não se envolve com os homens. Então, Deus está para lá, a humanidade. Ele criou o mundo, mas ele não se envolve com o mundo. Isso é o deísmo. Então, eles são deístas. Agora, quem crê em Deus, que Deus criou o mundo e ele se interessa pelo mundo, ele cuida do mundo, ele mandou o Salvador ao mundo, então esse é teísta, é theos. E com isso, os irmãos entendem por que é ateu. Não é adeu, é ateu. Quer dizer, o que não crê em Deus. O A é anti-Deus. Então, eu queria dar essa explicação. E eu falei já com o pastor Sérgio. Quando terminar a série, eu vou fazer um fecho mostrando para os meus irmãos os 8 pontos principais do teísmo cristão. Não é deísmo, é teísmo cristão. Tem 8 aspectos que caracterizam o teísmo cristão. Eu vou apresentar para os meus irmãos no término dessa série. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, esta série de mensagens, ela vai passar conosco as próximas 6 semanas. Nós vamos ter uma interrupção no final do ano para comemorarmos as festas e tudo mais. E no ano que vem vamos dar continuidade, porque essa série de mensagens ela é fundamentada na experiência do pastor Craig Groeschel. É um pastor americano que escreveu esse livro aqui. Esse livro, de uma certa forma, também é testemunhal, porque o pastor Craig ele dá testemunho de que ele nasceu num lar evangélico, foi criado na igreja, nos Estados Unidos, frequentando os cultos regularmente, só que ele de repente, se pegou vivendo uma vida completamente diferente daquilo que ele leu na Bíblia, que ele aprendeu desde pequeno, e que ele desenvolveu durante toda a sua infância, adolescência e juventude. Ele conta aqui experiências dele, que são experiências interessantes, não é? De jovens cristãos, por exemplo, na faculdade, indo à igreja, frequentando os cultos, evangélicos, né? Evangélicos americanos, porém, praticando as mesmas coisas que a gente vê de vez em quando nos filmes americanos, aqueles filmes de jovens, né, que fazem aquela farra, aquela bagunça, tem aquelas disputas de grupos, eu não me esqueci exatamente o nome que eles dão, Irmandade, uma coisa assim que eles têm lá nos Estados Unidos, e ele, de repente, o Espírito Santo despertou o coração dele. Ele falou, espera aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida totalmente desalinhada com aquilo que eu declaro crer e que é pregado na igreja. E ele dá esse testemunho e faz uma observação que ele também
os próprios colegas que faziam as coisas erradas com eles também eram colegas da igreja. Ou seja, pessoas que creem em Deus, porém, apesar de crer em Deus, agem como se Deus não existisse. Como se fosse apenas um clube, uma reunião social uma vez por semana, onde as pessoas se reúnem, se conhecem, desfrutam de momentos ali até de uma certa comunhão e alegria, mas, na verdade, a sua fé não está sendo corroborada com um proceder diário em todas as áreas da vida, como deveria acontecer. E esse livro ele tem 12 capítulos. E cada capítulo desse vai gerar uma mensagem. Então, nós vamos ter 6 mensagens até a primeira semana do mês de novembro, 6 mensagens seguidas, vamos ter uma pausa e vamos retornar no ano que vem com as outras 6 mensagens, onde nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, que eu reputo da maior importância. Porque, olha, vocês são meus irmãos aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui há 23 anos, há 23 anos que eu frequento essa igreja, mas antes de frequentar essa igreja, eu já frequentava a outra há 18. Agora, falando de nós aqui, nós que nos conhecemos, que temos uma comunhão, temos uma intimidade, nós temos percebido, não só aqui na nossa igreja, na nossa vida, como a gente tem percebido em muitas igrejas por aí, que há um perigo disso acontecer aqui. É bem verdade que a igreja nos Estados Unidos, pelo menos, não falando de um modo geral, mas uma grande parte, ela entrou numa certa decadência espiritual. Não é? A igreja nos Estados Unidos, que foi, nos anos de 1960, 70, 50, o grande país missionário do mundo, hoje em dia, você tem grandes igrejas, tem grandes pastores, mas, na verdade, o testemunho deles ficou um pouco prejudicado. Então, achei muito interessante o tema, né, cristão ateu, e eu queria que você lesse comigo, eu não sei se dá para todo mundo ver aqui, mas é Tiago, capítulo 1, versículo 22. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Podemos repetir? 1, 2, 3. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu quero ler também aqui mais textos, porque, na verdade, com esse tema, Deus nos chama a uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. E nós não estamos aqui fazendo acusações, não é nada disso, não. Mas eu creio que nós temos que, pelo menos, algumas vezes na vida, parar, né? Temos que parar e temos que analisar como estamos caminhando, qual é o progresso. Eu estou tendo algum progresso, eu estou crescendo espiritualmente, a minha fé está desenvolvendo, ela está trazendo algum resultado para mim, para as pessoas que me rodeiam. Então, nós estamos sendo chamados a uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Porque muita gente está vivendo assim, crê em Deus, mas, na verdade, não o conhece. Não conhece a Deus. E, realmente, obedecer a quem você não conhece, ou desfrutar, por outro lado, desfrutar do cuidado de Deus, da ação de Deus, quando você, na verdade, o segue de longe, é um pouco difícil. Não é isso? Então, primeiro texto que eu quero ler é em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ver qual é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Que tipo de relacionamento Deus quer ter com você? Né? Nós sabemos que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele nos criou com esse propósito. Agora, que tipo de relacionamento deve ser esse? Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38, dizem o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O grande mandamento é esse, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, é um relacionamento 3D. Não é isso? Primeiro,
de todo o nosso coração, com todas as nossas emoções, com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa alma, com toda a nossa emoção e com todo o nosso entendimento, ou seja, de uma forma prática, de uma forma inteligente. Então, nós não podemos servir a Deus apenas na base do conhecimento simples e puro. Nós temos que ter uma intimidade maior. A nossa comunhão com Deus precisa ser verdadeira. E aí, nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4, que o texto diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, porque aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, muita gente que crê em Deus de boca, né? Na verdade, a Bíblia diz que é mentiroso. Por quê? Porque diz que aquele que realmente crê em Deus, que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Foi feita uma pesquisa pela revista Seleções, aqui no Brasil, e a pesquisa queria saber o seguinte: se a pessoa declarava abertamente que cria em Deus ou não. E essa pesquisa foi feita entre todas as pessoas, independentes da religião professada. E 95,3% das pessoas responderam que criam em Deus. 95,3%. O país em que nós vivemos é um país que a pessoa antigamente já nascia cristão, né? Por tradição familiar, porque durante um bom tempo até o país isso até existia constitucionalmente, alguma coisa assim. O Brasil era um país cristão e hoje o que nós vemos é que é o maior país cristão do mundo, é o país onde tem mais católico, é o país onde tem mais evangélicos, é o país onde há mais cristãos no mundo. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que, na verdade, se declarar cristão, ele não é acompanhado do estilo de vida que Jesus ensinou, dos princípios que o Senhor Jesus ensinou. E aí o que acontece? Acontece que nós não podemos ter um nível de conhecimento de Deus, ou um nível de fé, no mesmo nível de Satanás. Porque o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que se você crê em Deus, né? Está aqui, Tiago, ele diz assim, capítulo 2, versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Então, não basta você só declarar que crê, né? Porque crer, até os demônios creem. Há uma necessidade de você ter um relacionamento mais de perto. Crer atesta a existência. Agora, conhecimento atesta a intimidade. Então, quando você fala que crê, ou quando essas pessoas, 95% dos brasileiros, falam que creem em Deus, na verdade, o que elas estão dizendo é o seguinte, olha, eu creio que Deus existe. Eu creio que deve haver algum tipo de Deus. Às vezes nem é Deus, mas ele pensa lá, deve ter lá o grande autor do universo, ou deve ter lá um ser, uma energia. Então, ele crê dessa forma. Ele crê porque declara a existência de um Deus, mas, na verdade, não conhece esse Deus. Não tem intimidade. Existe uma diferença entre crer em Deus e se relacionar com Ele. É isso? Esse é o ponto que esse livro aborda, né? É o ponto que esse livro traz à tona. Então, eu quero dizer o seguinte, quando você tem uma intimidade com Deus, é outra coisa. Eu fico imaginando o seguinte, vamos supor que você mora num prédio, ou trabalhe num prédio. Você já viu conversa de pessoas no elevador do prédio? As pessoas entram, ficam assim meio sem jeito, né, meio sem graça. Aí, tudo bem, bom dia, bom dia. Às vezes é só um bom dia, às vezes nem bom dia. Por quê? Porque as pessoas até se conhecem virtualmente. Elas se veem todos os dias, mas elas não se conhecem intimamente. Há muitas pessoas que me conhecem. Me conhecem porque me veem e
acena a mão para nós, né? Às vezes você está no mercado, está na rua, e a pessoa nos vê aqui na igreja, ou nos conhece de algum lugar, e ela nos cumprimenta, mas, na verdade, nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Há pessoas que têm uma intimidade maior. Por quê? Porque passam algum tempo conosco, porque tem algum ponto em comum na nossa vida, ou nós estudamos juntos, ou nós trabalhamos juntos, ou nós temos um relacionamento mais próximo. Então, obviamente, que esse relacionamento ele vai ser mais revelador. Ele vai ter um certo grau de intimidade. Mas tem pessoas que me conhecem como ninguém. Por quê? Me conhecem como ninguém porque são aquelas pessoas com quem eu posso abrir o meu coração, são aquelas pessoas que eu levo na minha casa, são aquelas pessoas com quem eu compartilho momentos com a minha família, são aquelas pessoas que eu posso, de vez em quando, fazer uma viagem junto. Então, são pessoas que me conhecem mais de perto, que têm um relacionamento maior comigo. Ninguém confia em quem não conhece. Se eu não conheço, eu não confio. Não é verdade? Ou eu posso até ter um certo grau de confiança, mas eu, por exemplo, eu vou no médico, eu vou confiar nele, é médico, né? Está lá o diploma do homem, hoje em dia está meio difícil. Você vai lá, dependendo do diagnóstico, meu irmão, você consulta mais 1 ou 2. Uma vez eu fui no médico ali na Barra, eu fiquei apavorado, meu irmão. O cara só faltou fechar o caixão assim e mandar me levar. Porque eu fiz alguns exames, ele falou, você está com gordura no fígado, e você, o teu colesterol está começando a subir, o teu açúcar está no limite. Aí eu falei, não, está certo, é isso mesmo, mas só que tem um detalhe, eu já estou me policiando, eu tomo adoçante, eu estou fazendo exercício. Ele olhou para mim, quantos anos você tem? Naquele tempo eu tinha 50 e poucos anos, 54, sei lá. Ele virou para mim e falou assim, você acha que você levou 54 anos para construir isso daí e agora tu vai fazer uma dietinha, vai dar tudo certo? Você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. O cara me matou, meu irmão. Eu saí de lá, não voltei nunca mais. Nunca mais fui no camarada, meu irmão. Aí voltei na minha endocrinologista, que eu já tinha conhecimento dela, já conhecia melhor. Aí falei com ela, o nome dele é Dr. Fulano. Falei, ele é conhecido. Ele é assim mesmo. A técnica dele é essa, ele vai e mata o paciente para ver se o paciente toma uma reação. Falei, eu tomei uma reação, nunca mais volto lá. Nunca mais quero saber desse médico, de jeito nenhum. Está doido? Até pode ser verdade o que ele falou, mas espera aí, meu irmão. Não é isso? Olha, então a gente está falando aqui de cristão ateu. Olha, um ateu é aquela pessoa que não crê em Deus de jeito nenhum. Para ele, tudo se explica pela ciência, essa história de Deus, seja qual for, não interessa, ele não crê em Deus. Um cristão ateu é um cristão que se contenta em apenas crer. Você crê? Eu creio. Mas não se envolve. Agora, um cristão genuíno, além de crer, conhecer e obedecer, serve a Deus de todo o coração. Posso ouvir? Gostei de ouvir alguns améns aí. Além de crer, além de conhecer, né? E além de obedecer, nós servimos a Deus. Ele faz parte da nossa vida, onde nós estivermos. No trabalho, eu não tiro a minha roupa, digamos assim, a minha vestimenta de cristão, e vou ser uma pessoa igual aos outros. Eu vou ser um cristão, eu vou dar um testemunho. Eu me lembro de um testemunho do pastor Valmir no banco, que os amigos logo ficaram sabendo que ele era crente. Tem gente aí, meu irmão, que passa anos e ninguém sabe que ele é crente. E às vezes é até melhor, sabia? Eu já tive uns casos aí que a pessoa virou para mim, o quê? Esse camarada aí é crente? Falei, espera aí, eu conheço esse camarada? Olha aí que coisa horrível. Então, um cristão genuíno crê, conhece, obedece e serve a Deus de todo o coração. Amém? Aí eu pergunto, e você? Você se enquadra em alguma desses... Ateu eu sei que você não é, você está aqui, você está procurando Deus. Agora, será que você está percebendo alguma coisa aí de um cristão ateu em você, ou você é um cristão genuíno? Não importa não, meu irmão. Como eu falei, a simples presença sua aqui já denuncia que o teu desejo é conhecer Deus. O teu desejo é ter uma intimidade maior com Deus. Você está buscando essa intimidade. Deus quer que você o conheça intimamente e que, a partir de hoje, você viva de uma forma
que seja de acordo com a forma que Ele planejou para a sua vida, porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a tua vida? Amém? Eu quero estar dentro desse propósito, eu não quero estar somente no meu propósito, ou naquilo que eu aprendo ou que eu conheço. Está escrito lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Então, se você buscar a Deus de todo o teu coração, com sinceridade, Ele vai se revelar a você. E essa revelação, ela é progressiva. Quanto mais você se abre, quanto mais você busca, quanto mais você vive, quanto mais você serve, quanto mais você obedece, quanto mais você tem prazer em Deus, mais Ele se revela a você. Mais íntimo dele você vai ficar. Se você está buscando com uma fé sincera, você vai encontrar as respostas que você está buscando para a inquietação da tua alma e do teu espírito. Você vai encontrar, em nome de Jesus. Jesus disse assim, em Mateus 7, versículos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que você seja um cristão genuíno, né? Agora, para que você deixe de ser um cristão ateu ou não venha se tornar um cristão ateu, olha algumas instruções práticas aqui que vão ser interessantes para você. Não é isso? Não. Eu passei para trás? Sou enrolado mesmo. Então vamos lá. Para que você deixe de ser um cristão ateu ou não venha a se tornar um, primeiro, acredite que Deus deseja que você, Ele deseja que você o conheça. Né? Deus deseja que você o conheça. Olha o que está escrito lá por Paulo em Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Versículos 8 e 9. Eu vou ler uma parte. Diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Agora, olha só, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, e ele vai então falar, como estás voltando outra vez, e tal, e tal, e tal, e tal. Quer dizer, agora, antes nós não conhecíamos a Deus, mas agora nós o conhecemos, amém? Glória a Deus. Você está conhecendo a Deus, você tem conhecido a Deus, tem crescido nisso daí, né? O que está escrito no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele se dará a conhecer, ou dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos que Deus tem para revelar, meu irmão, vão revelar para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem. Amém? O que é conhecer a Deus? Pode ter certeza, não é um programa. Você não vai chegar aqui, assistir 7 palestras sobre um tema, e você vai sair daqui, ó, agora eu conheço a Deus. Você pode conhecer até tecnicamente, mas não como Jó, né? Jó diz assim, no final do livro de Jó, ele diz assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço mais próximo, agora, sabe, é de ouvir, é de falar contigo, é de ver o teu poder, é de ver a tua ação na minha vida, como o Senhor tem agido na minha vida. É um relacionamento pessoal de amor. Em segundo lugar, creia que Deus deseja desenvolver um relacionamento pessoal com você. Sabe que é um problema muito sério no meio da igreja? É que, às vezes, as pessoas só se sentem confortáveis quando elas vão desenvolver um relacionamento com Deus, tendo um intermediário. Tem que ter um irmão, tem que ter um profeta, tem que ter uma pessoa mais espiritual do que você, e você tem que crescer, meu irmão. Você precisa entender que o mesmo Deus que ouve o irmão João, ele ouve a você também. O coração dele está aberto para te ouvir, ele quer se revelar a você também. Então, creia que Deus deseja desenvolver um relacionamento pessoal contigo. Atos capítulo 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem
que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe. Amém? Ele não quer se esconder, pelo contrário, Ele quer se revelar. Ele quer ser íntimo, Ele quer fazer parte da tua vida. Por isso Ele criou a natureza, nos criou, por isso Ele enviou os profetas, por isso Ele enviou o Seu Filho, por isso Ele enviou a Sua palavra para se revelar a todos nós. Ele enviou a Sua palavra. Em terceiro lugar, o que está escrito? Busque intensamente ter intimidade com Deus. Busque intensamente ter intimidade com Deus. Não só deseje, mas busque. E aí tem uma pessoa especialista nisso. Uma pessoa especialista nisso, que é o rei Davi. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 25. Obrigado. Salmo 25, só os 3 primeiros versículos, para você ver a intimidade que Davi tinha com Deus. Esse tipo de intimidade que Deus quer ter contigo. Davi diz assim, Salmo 25, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ninguém será envergonhado. Amém? Ninguém será envergonhado. Daqueles que confiam em ti. Né? Aliás, eu li o texto errado, perdão. É Salmo 63. Agora sim, Salmo 63, perdão. 1 a 3. Vamos lá, agora sim. Salmo 63, versículos 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Olha que coisa linda. Ninguém pode falar isso se não tiver uma experiência íntima com Deus. É isso que está faltando para muitos de nós. É nós estarmos na casa de Deus, mas com essa sede, com esse desejo. Não só na casa de Deus, mas falarmos do amor de Deus com essa convicção. Falarmos do amor de Deus com essa paixão, com essa alegria. Isso é muito comum no novo convertido. O novo convertido, meu irmão, e evangeliza até poste. Se parar um poste na frente dele, ele fala de Jesus, meu irmão. Não é? E ele não quer saber se sabe, se não sabe. Por quê? Porque ele experimentou no corpo dele. Sabe? Você experimentou isso na tua vida? Você teve um encontro real com Deus? Não é possível. Se você teve um encontro real com Deus, não é possível que, pelo menos num tempo imediato assim, você não fique dessa maneira. Você quer ganhar todo mundo para Jesus, até os bichos da tua casa. Tu fala para pai, para mãe, para irmão, para colega de trabalho, para amigo de escola. Você fala para todo mundo. Mas Davi está falando mais aqui, ele está dizendo, olha, a minha alma tem sede de ti, eu anseio, né? Eu te busco ansiosamente, eu tenho um desejo de estar na tua presença, de estar na tua casa, todo o meu corpo te almeja, como terra árida. Já pensou? Está assim, um calor, nós estamos num tempo frio, né? É um calor tremendo, você pode pegar um copo d'água. Não tem Coca-Cola no mundo, não tem fórmula, não tem nada que substitua a água. Deus é assim, nada pode substituí-lo. Só Ele pode nos saciar. Só Ele pode nos abençoar de forma que nós possamos nos sentir totalmente plenos. E é isso que Deus quer comigo e é isso que Deus quer com você. Um relacionamento pessoal. Amém? Deus quer que você confie plenamente a sua vida a Ele. Confiar a Deus a sua vida. Colocar a vida... Olha, tem muitos jovens aqui hoje. E eu sei como é que é isso. A gente chega numa idadezinha assim, dos 18 para frente, meu irmão, é uma luta. Você tem que decidir a tua vida profissional, o que você vai estudar. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Olha, confia a tua vida a Deus. Faça a tua parte, estude, se esforce, porque a tua parte Deus não vai fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, coloca a tua confiança nele.
Porque Ele já tem um plano para a tua vida. E Ele vai fazer com que todo o teu esforço convirja para o propósito dEle, se você colocar a sua confiança nele, se você entregar a Ele, abrir o teu coração e se render plenamente a Ele. Ele vai permitir isso, que você confie plenamente a Ele. Salmo 9:10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Glória a Deus, glória a Deus. Não é? Sabe, confiar em Deus significa dedicar tempo a Ele. Ter tempo com Ele, ouvi-lo, conversar com Ele, adorá-lo. Se você fala com Deus, se você tem esse tipo de relacionamento com Deus, querido, você vai ter prazer de estar na casa dEle. Mas você vai ter prazer em servi-lo. Você vai ter prazer em fazer o bem. Você vai ter prazer em adorá-lo. Você vai ter prazer em fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Ele é o teu Salvador, é o teu Senhor, Ele é o teu médico, Ele é o teu conselheiro, Ele é aquele que você vai até Ele quando as coisas não vão bem, quando você precisa de um conselho. Você tem um Deus que te ama, um Deus que deseja intervir na tua vida, como falou o pastor Valmir. Ele pode ser teu amigo. Aliás, ele nos diz na palavra que ele é amigo. Ele não é mais um desconhecido, ele é nosso amigo. Amém? Agora, vamos ver 6 verdades sobre isso. Primeira, 6 verdades. A primeira é: Deus está agindo ao seu redor. Deus tem um plano em sua vida, amém? Fala para quem está aí, Deus tem um plano na sua vida. E uma das provas disso é que Ele está agindo ao teu redor. Ele está usando pessoas, Ele está movendo a história, Ele está conduzindo tudo ao teu redor. Segundo, Deus convida você para um relacionamento contínuo de amor com Ele. Não só de hora marcada, não é igual o namoro antigo. Hoje em dia acho que não é mais assim, né? Mas antigamente o namorado tinha dia e hora para namorar, meu irmão. Está pensando que... a minha sogra vinha com um reloginho aqui, está na hora. Ela dava 2 advertências. Se eu não fosse embora, ela trazia um despertador para mostrar que estava na hora de ir embora. E não era todo dia, não. Agora, sei lá, né? Deus convida você para um relacionamento contínuo. 3, Deus deseja ver você envolvido com Ele através do ministério. Deus deseja ver você envolvido com Ele. Falamos aqui semana passada, todos nós somos ministros na casa de Deus, meu irmão. E de fazer discípulos de todas as nações. Essa ordem do Senhor não foi só para o pastor Valmir, para o pastor Sérgio, para os diáconos, não. Todos nós somos ministros na casa de Deus. 4, Deus fala através dos seus propósitos revelados na palavra para você ou com você. Não é? A propósitos, Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. 5, é preciso fazer ajustes na sua vida para juntar-se no que Deus está fazendo. Isso é muito sério, meu irmão. Não dá para você servir a Deus do teu jeito. Não dá. Tem algumas coisas que você vai ter que ajustar, vai ter que corrigir, vai ter que consertar. Outras você vai ter que aceitar. Já contei testemunho aqui sobre isso. Como é que Deus mudou a minha vida várias vezes. Eu, numa situação ali, vamos dizer assim, na zona de conforto, Ele me tirou da zona de conforto e me colocou num lugar desconfortável, onde eu não queria ir. Mas aquele lugar desconfortável onde eu não queria ir fazia parte do plano dEle. Quando você confia em Deus, creia nisso, meu irmão. Deus age dessa maneira. 6, você passa a conhecer a Deus pela experiência que você vai tendo em não ouvir. Eu falei aqui semana passada que a obediência é a chave de toda vitória, meu irmão. Eu gosto quando eu leio ali no Resgate, o Assis. Você bota todo dia de manhã lá, um dia de vitória para você, não sei o que é vitória. Eu gosto daquilo ali, porque estimula. Mas tem uma coisa, querido. A vitória está sempre atrelada à obediência. Você pode até ter alguma vitória, mesmo que você não seja tão obediente. Mas se você for obediente, a tua vitória vai ser, como diz o pastor Jeremias, sustância, meu irmão. Vai ser uma vitória com V maiúsculo. Amém? Glória a Deus. Então, sendo dessa forma, né, a partir de hoje você
vai ajustar as suas crenças, caráter e comportamento. Não é? Você, meu irmão, conheceu a Deus, acabou o resto. Passado, tem gente que fica 10 anos na igreja, vem conversar com o pastor. Não, pastor, porque, olha, eu me envolvi há 30 anos atrás com um negócio, meu irmão, você se envolveu, agora você é livre. Jesus te libertou. O diabo não pode mais tocar na tua vida. Acabou. Você vai viver uma nova vida. Então, você vai ajustar as suas crenças e o seu caráter e comportamento. Não dá para ser um 7-1 evangélico. Passar cheque sem fundo, enganar os outros, né? Falar uma coisa e fazer outra. Você não pode ser mais assim, meu amigo. Tá certo? Outra coisa que você vai ter que fazer, buscar a visão de Deus para a sua vida. Atenção, todos aí que andam fazendo concursos, estudando muito, façam isso mesmo. Mas não esqueçam nunca disso aqui, ó. Deus tem algo, tem um propósito para a tua vida. Coloca Deus nesse negócio aí que você está fazendo, meu irmão. Tem gente que chega, a primeira coisa que faz, fala com o pastor assim, pastor, esse ano eu vou estar um pouco ausente da igreja, que eu vou me dedicar aos estudos, que eu vou fazer um concurso não sei para onde. Eu olho assim, gozado, você vai abrir mão da maior arma que você tem? Você vai eliminar o tempo que você tem de comunhão com Deus, que é quem te pode dar vitória. Meu irmão, vai estudar das... O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Vai estudar de meia-noite às 6, meu irmão. Culto de domingo de manhã, de 9 às 11... Eu quero ver, meu irmão, se essas 2 horas vão fazer alguma diferença na tua vida e no teu concurso. Vai ser terrível. Você não vai ter vitória assim, não. Outra coisa, entenda com clareza o que Deus precisa fazer em resposta à atuação dele em sua vida. Falei agora há pouco aqui, né, que às vezes eu ia para um caminho assim que, puxa vida, não era bem o que eu queria, mas Deus estava no controle, meu irmão. Eu posso dizer que foi uma bênção. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte, nós temos que ser honestos conosco. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, você tem que ser honesto com você mesmo. Até que ponto você conhece a Deus? Até que ponto você deseja amá-lo mais e obedecê-lo mais? Até que ponto? Com certeza você precisa conhecer mais e amar mais a Deus. Admita isso. Todos nós precisamos conhecer mais a Deus. Então, eu queria assumir um novo compromisso de fé hoje de manhã. Queria pedir a você para ficar em pé e nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amém? Essas 6 semanas, e depois as outras 6, elas precisam mudar a tua vida. Eu quero dizer que eu não fiquei muito satisfeito com a última série de mensagens que nós tivemos aqui, não. Que a série de mensagens tinha uma proposta, que era assim, vida contagiante. Meu irmão, você contagiou alguém? Essa visão de pequeno grupo é uma visão para crescimento geral. Mas nós só vamos crescer à medida que nos envolvermos. É uma visão para crescimento geral. Mas para você crescer, meu irmão, você tem que se render. Você tem que se render ao Senhor, abrir o teu coração, sabe? Deixar teorias, deixar achismos, e deixar a zona de conforto e decidir crescer. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos todos nós aqui, Senhor, e o nosso desejo, eu creio de coração, que a maior parte dos teus filhos aqui, Senhor, são pessoas, formados de pessoas que querem te conhecer mais, que te amam, que desejam fazer a tua vontade, que desejam caminhar contigo, mas eu quero te agradecer por essa palavra de despertamento, a vida de cada pessoa aqui essa manhã, que o Senhor possa tratar-nos através da sua palavra, que o Senhor possa a cada dia se revelar a sua vontade, os seus propósitos, Senhor, e que o nosso coração seja sensível, que nós sejamos barro moldável, que a nossa vida ela possa estar disponível para que durante toda essa temática, durante toda essa série de mensagens, nós possamos colher benefícios e nós possamos caminhar para um amadurecimento em te conhecer mais, te conhecer melhor, porque nós desejamos ter essa sede
que Davi manifestou ali naquele salmo. Nós queremos ter essa alegria, esse prazer de te servir, de estar na tua casa, de abençoar os teus irmãos, de adorar o teu nome, de te servir com os nossos bens, de fazer a tua vontade, Senhor, de falar às pessoas ao nosso redor a teu respeito, de ganhar pessoas, despovoar o inferno e trazer essas pessoas para o reino de Deus. Abençoa a tua igreja. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa confirmar no coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, e que essa palavra ela possa produzir efeitos, possa produzir frutos nos nossos corações, Senhor. Levanta a tua mão para o Senhor, fecha os teus olhos. Essa é a minha oração pessoal, mas você deve ter a sua oração pessoal. Talvez no teu coração aí você sabe as coisas que impedem, os obstáculos, as barreiras que se levantam. Eu quero te dizer que o nosso Deus é poderoso para jogar por terra todos os ardis do diabo, para lançar por terra tudo aquilo que vem para impedir a tua comunhão maior com Deus. Em nome de Jesus, faça isso, meu irmão. Fala com Deus: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu não quero te servir de longe. Eu não quero, Senhor, ser um cristão de hora marcada, naquele dia, naquele horário, então está tudo bem, pronto, e daí para frente eu vou viver a minha vida. Não, eu quero fazer diferença na minha casa, diferença na minha família. Eu quero que os meus colegas, Senhor, de escola, os meus colegas de futebol, os meus colegas de relacionamento, eles olhem para a minha vida e eles possam ver em mim, Senhor, a tua presença, que eles possam abrir o coração, falar comigo, pedir ajuda, para que eu possa abençoá-los, orar por eles, encaminhá-los à tua presença. Senhor, eu quero ouvir os teus segredos. Eu quero, Senhor, sentir, Senhor, intimidade contigo. Eu quero sentir a tua presença todas as vezes que eu abrir a tua Bíblia. Eu quero, Senhor, estar ciente dessa presença na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. À medida que você conhecer melhor o teu Deus, tudo na vida muda também para melhor. Quem precisa de uma vida melhor aí? Meu irmão, o segredo é esse, meu irmão. Conheça mais a Deus. Prossiga em conhecê-lo. E certamente Deus vai te abençoar. Volte na próxima semana para a segunda mensagem dessa série, que vai falar de uma outra característica do cristão ateu. Ele crê em Deus, mas ainda sente vergonha do seu passado. Não está liberto. O diabo continua acusando noite e dia. E ele continua recebendo essa acusação. Amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe.